Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar para você a história, ou talvez revelar os planos de uma das figuras mais misteriosas do mundo. Mais importante também, uma vez que o cara está no topo aí, talvez seja um dos homens mais ricos do mundo. Eu vou explicar o plano que esse cara tem para dominar o mundo. Primeiro, vou explicar o plano mercadológico, humano, né, do business, e depois um hipotético plano já sobrenatural, sinistro, apocalíptico, ok? Antes de entrar no assunto, gostaria de deixar o convite para você não apenas vir estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo, mas também o convite para você estar conosco lá dando uma olhadinha nos nossos livros, que são os livros ali que estão com desconto de até 70%. O meu livro, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, está com 52% de desconto, saindo de 75% por R$ 35,95. É um negócio assim de doido, tá? Tem livros também saindo com desconto de até 80%, como esse aqui. 70% de desconto, um livro de R$ 85,00 por R$ 25,00, a transformação total do seu dinheiro, um plano eficaz para alcançar bem-estar financeiro. Inacreditável, promoção por tempo limitado. Clica aqui embaixo, tá? Então, olha só, recentemente aconteceu algo muito importante dentro do plano de Elon Musk para dominar o mundo. A sua empresa de carros elétricos, a Tesla, simplesmente ultrapassou a marca, né, a empresa Toyota, com o seu Corolla, e se tornou o carro mais vendido do mundo neste ano de 2023. Depois disso, avançando o seu plano aí de dominação global, e o Elon Musk, ou a Tesla, ainda anunciou também a parceria com a rival, que é a Ford, e aí isso fez as ações da Tesla crescerem rapidamente, tá? Agora, daqui para frente, quais são os próximos passos? É exatamente isso que eu vou revelar para você. Os próximos passos na área do business e os próximos passos na área espiritual, apocalíptica também, tá? Então é interessante a gente dar uma recuperada na história da Tesla, né? A história da Tesla começa com dois caras que não são Musk, né? O Elon Musk não fundou a Tesla, foi criada pelo Martin Eberhard e o Mark Tarpenning. Esses dois caras, eles tinham o objetivo de mudar a ideia de carro elétrico. Eu não sei se você se lembra, mas os carros elétricos antigos, eles eram muito estranhos. Eram carros assim que tinham um visual que não era muito atrativo. Eram carros que eram feios, estranhos, pequenos, motor fraco, né? E muitíssimo caros. Então, o pessoal da Tesla, essa dupla aí de fundadores, o que eles quiseram foi criar um carro ali que fosse 100% elétrico, mas com um visual mais esportivo. Só que foi tudo muito difícil no começo e faltou dinheiro, né? Então, eles tiveram que começar a procurar alguém que tivesse vontade de entrar nesse mundo doido aí e tivesse dinheiro para botar. Por isso, no ano de 2004, Elon Musk ali botou do seu próprio bolso 6,35 milhões de dólares e com essa jogada ele evoluiu para se tornar ali o presidente do conselho de administração, né? Mas aí é claro que muitos desafios ainda estariam pela frente de transformar esse carro totalmente elétrico num carro atrativo, né? Então, depois de 2 anos ali reorganizando a empresa, o Elon Musk, com a sua influência, conseguiu juntar aí 40 milhões de dólares, que é dinheiro pra caramba, com figuras muito importantes, né? Por exemplo, os fundadores do Google, o pessoal do site eBay e também até com patrocínio do JP Morgan, né? E foi nesse ano de 2006 que surgiu ali o primeiro protótipo desse novo carro esportivo elétrico, que era o Roadster, né? Esse carro ele tinha uma potência muito maior, capaz de ir a 0 a 100 em apenas 4 segundos, mais rápido inclusive que uma Ferrari, né? Mas aí era só um grande protótipo, tá? Agora, a grande estratégia foi revelada, né? Qual foi a sua primeira grande etapa nesse plano? Na primeira parte desse grande plano, o que ele queria fazer? Ele queria fazer com que a empresa conseguisse participar de uma grande revolução na ideia dos combustíveis fósseis, né? Então ele queria construir um carro esportivo,
usar o seu próprio dinheiro para construir um carro acessível, num preço acessível, e usar esses valores para construir um carro ainda mais acessível, enquanto isso oferecer alternativa de carbono zero para geração de energia, né? Então, inicialmente, o preço do carro foi colocado em $100 mil, né? Em 2 semanas ele já tinha vendido 127 unidades, ou seja, arrecadou 12,7 milhões de dólares, e os carros, o que é mais incrível, você percebeu, os carros seriam entregues só 2 anos depois, em 2008. Os caras compraram um carro com 2 anos de antecedência, tá? Então, esse plano aí era um plano assim muito ousado, porque no início o carro dava prejuízo para ser produzido. Então, aquela história dele usar o dinheiro das vendas para fabricar os próximos carros não ia dar certo, né? Por isso, ele teve que optar por uma estratégia, levar a empresa para a Bolsa de Valores, né? Então, levando a empresa para a Bolsa de Valores, abrindo capital, ele conseguiu arrecadar 226 milhões de dólares, e aí cada ação custando $17 na época, e isso fez com que eles fossem a primeira montadora de carro para ir para a Bolsa de Valores desde que a Ford fez isso nos anos 50. Já em 2011, aí ele mudou de etapa, né? Ele começou a produzir o famoso modelo S, que era um carro que tinha um preço muito mais em conta, $80 mil. Só que ele tinha um grande desafio, que era a bateria, né? Para você ter uma ideia, demorava ali um dia inteiro ou 2 dias para conseguir carregar a bateria do carro, e isso fazendo com que o carro ficasse diretamente, todo esse tempo, conectado na tomada, né? Só que aí ele teve uma outra grande ideia, porque em 2012 ele lançou os carregadores, né? Os superchargers, que são carregadores de altíssima velocidade espalhados por todo o país, né? Hoje, se antes o cara levava 48 horas para conseguir carregar o carro, hoje em 15 minutos num supercarregador desse, ele já consegue carregar o carro e ele roda aí mais de 320 km. Isso foi fundamental, tá? Agora, foi exatamente isso aí que atraiu a Ford, né? Porque agora os donos dos carros elétricos da Ford também podem carregar os seus carros elétricos nos supercarregadores da Tesla, tá? Então, só nos Estados Unidos tem 12 mil pontos de carga aí para esses carros. Então, inclusive a Ford chegou ao ponto de adaptar os seus carros para fazer esse tipo de carregamento rápido, né? Agora, o que acontece? Em 2012 também o Elon Musk ele iniciou um projeto para produzir ali os carros em larga escala. Ele criou as superfábricas, né? São fábricas enormes, gigantescas, que iriam permitir que a Tesla conseguisse produzir cada vez mais componentes dos carros dentro do seu próprio parque industrial e dependesse cada vez menos de fornecedores externos, né? Então, foi uma ideia muito ousada, né? Em 2014, por exemplo, eles começaram a desenvolver já uma inteligência artificial para criar carros 100% autônomos que pudessem dirigir sozinhos também. Então, não apenas o carro elétrico, mas também o carro que dirigisse sozinho. Então, o que acontece também é que existe um machine learning ali, porque a cada quilômetro que o carro dirige, ele fica mais inteligente, porque ele vai aprendendo a evitar qualquer tipo de problema, né? Em 2016, 10 anos depois dessa primeira fase, ele liberou ali o que seria considerada a segunda parte do seu plano para ser a primeira empresa do mundo em vendas de carros elétricos, né? E aí, qual que era o plano? Ele precisava melhorar o armazenamento de energia, evoluir para não só carros esportivos, mas também ônibus e caminhões, desenvolver o carro ali que fosse 100% autônomo, dirigir sozinho, e também uma tecnologia que permitisse o compartilhamento desses veículos, né? Para cumprir essa primeira etapa, ele adquire uma outra empresa chamada SolarCity, né? Pagando 2,6 bilhões, e aí ele começa a produzir painéis e telhados solares, e assim ele foi conseguindo viabilizar, né? Então, o preço fixado desse modelo 3 que ele lança, aí já caiu lá dos iniciais $100 mil, passando para os modelos intermediários de $80 mil. Agora ele já consegue produzir um carro
custando 37 mil dólares, muito mais baratos do que os outros modelos de concorrência que estavam ali tentando baratear, e eles conseguiram vender 325 mil carros, né? E ainda em 2016, ele conseguiu inaugurar essa primeira fábrica gigantesca no estado de Nevada, né? E aí ele deu ali um salto muito importante para esse sistema de produção, né? Então, ele foi abrindo outras fábricas gigantescas dessas lá na região de Buffalo, nos Estados Unidos, na região de Xangai, Berlim e Austin também no Texas, né? Com essas grandes fábricas, eles começaram a conseguir acessar os mercados internacionais muito rapidamente, acelerando o seu plano de domínio global, né? Então, assim, rapidamente ele foi atingindo esse plano e hoje ele conseguiu conquistar o posto de carro mais vendido do mundo, superando inclusive aí a Toyota, tá? Esse é o plano de dominação global do business. E o plano de dominação global espiritual? Agora é uma recompensa para você que ficou até o final do vídeo. Se você colocar no YouTube babá do Elon Musk ou Elon Musk Nanny, você vai ver a babá dele falando coisas difíceis de acreditar. Mas, sendo verdade ou não, vou deixar aí para você pensar. Essa senhora que diz que cuidou do Elon Musk quando ele era jovem, ou uma criancinha, ela disse que ele simplesmente abriu um portal quando era criança, puxou essa mulher para dentro do portal e iria oferecer essa mulher em presente para uma entidade espiritual lá. Só que ela disse que pensou em Jesus, pediu ajuda para Jesus e ela conseguiu voltar para o seu local original. A história é muito mirabolante, porque não termina por aí. Ela disse que conversou com pessoas depois disso e perguntou se ele era o próprio anticristo. E aí uma outra pessoa falou, ele não é o anticristo, mas ele vai ajudar a trazer o anticristo à tona. Então essas histórias vão ficando muito sinistras, né? A gente pensar, né, em final dos tempos, já teve grandes apresentadores aí americanos que falaram que ele é o próprio anticristo. Se ele é ou não, eu não sei, mas que o plano de Elon Musk de popularizar os carros elétricos no mundo faz avançar muito rapidamente também aquele eterno plano de controle, né? E não é por outro motivo que muitos bilionários patrocinam projetos dessa natureza relacionados ao Grande Reset, ao Novo Acordo Verde e por aí vai, aquela agenda do ano 2030, porque eles querem concentração de poder e concentração de renda. Agora, se o mundo inteiro ficar dependente dos carros elétricos, eles vão conseguir cumprir aquilo que Marx diz lá nos 10 passos para a implementação do socialismo que estão no Manifesto do Partido Comunista, que eu trato muito bem aqui no meu livro novo, né, o mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista, que está com 30% de desconto na livraria Daniel Lopes, link aqui embaixo, tá? Entre as etapas de implementação do socialismo, que Marx elenca no capítulo 3 do Manifesto do Partido Comunista, estão ali imposto de renda cada vez mais alto para enfraquecer a classe média, controle da educação, controle do estabelecimento de bancos centrais para controlar todo o crédito, e aí basta você lembrar que Banco Central é coisa de marxista, né? E, mais importante aqui para o nosso vídeo de hoje, controle do transporte, tá? E das comunicações. Então, o carro elétrico da Tesla se tornando o carro mais vendido, mais usado no mundo, vai colocar a população numa situação ímpar. Primeiro, dependendo totalmente da eletricidade. Se tiver um pulso eletromagnético ou uma ofensiva cibernética proposital cair a rede elétrica no mundo, o cara não consegue mais andar com o carro, se ele é exclusivamente elétrico, então você controla o transporte. E também esses carros que são autônomos e controlados pela internet, eles podem ser simplesmente desligados na matriz. Eu não sei se você se lembra que quando começou a encrenca lá na Europa, todos os clientes da Tesla começaram a pedir para o Elon Musk fazer ali uma retribuição para Moscou de lá dos Estados Unidos, desligando todos os carros Tesla que estavam no país lá do pudim azedo. Então, isso faz avançar muito o projeto de controle total dos transportes. É algo preocupante. Se você bota nessa equação a doideira dele ser um dos candidatos ao anticristo, o plano de dominação global dele vai ficando cada vez mais sinistro e estranho. O que você acha disso tudo? Deixe seus comentários aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retém que é bom. E se tem um livro que tem tudo a ver com esse vídeo, inclusive eu falo muito sobre Elon Musk no meu livro,
é o livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, 52% de desconto, saindo de R$ 75 por R$ 35,95. Promoção por tempo limitado, link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Coloque aqui no comentário o que você achou desse conteúdo. Um abraço para vocês, valeu!